Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos filhos na fé, aqui quem vos fala é o Padre Adriano Bolognani, e com a graça de Deus, sempre com a intercessão de Maria Santíssima, porque sem a intercessão da Mãe, nós não servimos seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, estamos chegando para refletir a palavra do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, 3 de novembro, 31ª semana do Tempo Comum. Hoje, na liturgia sagrada, nós celebramos São Martinho de Lima, religioso, 1579 a 1639. Que São Martinho de Lima interceda por cada um de nós, interceda por todos os religiosos, nos ajudando a buscar uma vida santa até um dia alcançarmos a glória do reino dos céus. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, o capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos filhos na fé, a nossa caminhada como discípulos missionários de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma caminhada que tem que ser feita e tem que acontecer na liberdade dos filhos e filhas de Deus. Às vezes o padre fala nas homilias, e quando é o Padre Adriano, então, muitos regalam os olhos, outros saem com cara amarrada. Mas eu repito sempre, filhos, ninguém pode estar dentro da igreja obrigado. Ninguém pode servir a igreja dizendo que está servindo porque é um escravo. Ele não queria estar ali. Criança não tem escolha. Criança não tem escolha. Adolescente não tem escolha. Criança e adolescente faz o que o pai e a mãe mandar e pronto. Se o pai falou vai para a missa, vai para a missa. Tem esse negócio de criança escolher o que quer, adolescente escolher o que quer. Não paga as contas. Muitos não trabalham, vivem às custas de pai e de mãe. Agora, adulto que paga as contas, que enfrenta as dificuldades do dia a dia, adulto não pode dizer que está na igreja obrigado. Se eu sou discípulo, é minha obrigação seguir os mandamentos. É ordem do Senhor, é mandamento. Por isso eu não tenho que escolher. Mas eu escolhi obedecer livremente. Por isso Jesus, aqui no evangelho que nós proclamamos, fala que eu preciso, quando fizer a escolha por Ele,
tomar a decisão para seguir a Ele mediante a igreja, eu preciso calcular bem, para depois não reclamar. É a vida sacerdotal, é a vida de bispo, é a vida de papa. Filho, você quer ser padre? Aliás, vamos começar na diaconia. Filho, você quer ser ordenado diácono? Quero. Você quer ser ordenado padre? Filho, quero. Você quer ser ordenado bispo? Filho, quero. Filho, você aceita ser o sucessor de Pedro? Filho, aceito. Então você está aceitando na liberdade. Não reclame. Não fique murmurando todo dia, toda hora, que está pesado demais, que está difícil demais, que não está aguentando. Minha Nossa Senhora, se soubesse que era isso, não tinha aceitado. Jesus diz, calcula primeiro. E isso vale para todos os leigos, todos os batizados dentro da igreja. Por isso nós precisamos, filhos, conhecer a nossa fé, conhecer a história da nossa igreja, a tradição da igreja, o magistério da igreja. Eu preciso conhecer os mandamentos de Deus para calcular, eu quero ou não quero? Eu aceito ou não aceito? Não, se eu não aceito, eu não vou participar da igreja. Agora, se eu aceito, mesmo sabendo que é difícil, é desafiador, porque Jesus disse, renunciar pai e mãe, renunciar os filhos, renunciar a esposa, renunciar ao marido. Ou seja, o que Jesus está ensinando aqui, por primeiro, acima de tudo e de todos, Ele. Não é minha mãe que está em primeiro lugar na minha vida. Não é a minha irmã que está em primeiro lugar na minha vida. Não são meus amigos. Não. Em primeiro lugar na minha vida tem que ser Deus. Porque se algum dia a minha mãe falar, padre, o senhor vai ter que escolher ou servir a Deus e a igreja, ou servir a sua mãe. Vou ter que falar, mãe, decisão difícil, não é? Mas eu vou ficar com Deus, eu vou servir a Deus, eu vou servir a igreja de Deus. A igreja é santa, é corpo místico de Cristo, eu quero o céu. Vocês entendem a radicalidade que Jesus está falando? Porque se eu me apego às coisas e às pessoas, eu vou negá-lo. Por isso Jesus dá outro exemplo. Vai construir uma torre, calcula bem. O dinheiro que eu tenho vai dar? O material que eu tenho vai ter condições de levantar esta torre? Porque senão para a torre pelo meio do caminho e será criticado. Um bom comandante, se tem, como diz Jesus, 10.000 com seu exército, e o outro lá tem 20.000, não, espera aí. Deixa eu conversar aqui, pedir paz por um momento, até eu me preparar, até meu exército ficar em condições de combater por igual. Então vejam vocês, filhos, nós precisamos conhecer a nossa fé. Porque muitas vezes, dentro da igreja, estamos perdidos. Muitas vezes, dentro da igreja, não iremos alcançar o céu, porque estamos caminhando sem compreender e entender. É uma decisão que tem que ter cruz, que tem que ter sacrifício, que tem que ter renúncia. É uma decisão que não pode me levar a ficar discutindo com Deus, a querer ensinar a Deus o que Ele tem que fazer, o que Ele tem que falar. Não. É uma decisão que me leva a obedecer, porque eu sei que obedecer a Deus vai me levar um dia à glória do reino dos céus. Que Maria Santíssima interceda por nós, nos ajudando a caminhar na fé, na esperança, na santidade, até um dia estarmos entre os eleitos, adorando Deus face a face por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não tenha medo, você também faz parte desta comunhão. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me,
Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Igreja, viva intensamente o que